Após cerca de 433 anos de ocupação islâmica, de 714 a 1147, a já velha Santarém, parte integrante do Garb al-Andalus e capital da região administrativa de Belata, foi conquistada pelas hostes cristãs, comandada por Ibn Henrique, Dom Afonso Henriques, num golpe de mão lançado na madrugada do dia 15 de março de 1147. Após esta conquista cristã, a urbe altera o seu nome de Santarém e passa a ser conhecida por Santa Irene. A conquista cristã de 1147 representou uma importante mudança na história urbana da urbe, com a sua integração no Reino de Portugal, situação que constituiu os alicerces para a sua consolidação urbana, que se manteve inalterável quase durante 800 anos, pois só no início do século XX é que a urbe começou a extravasar para fora das muralhas. Dentro deste espaço de tempo, que vai do século XII ao início do século XX, a urbe praticamente, salvo poucas exceções, manteve o seu traçado com os seus bairros, as mesmas ruas, os mesmos largos, calçadas, portas e mesmo as muralhas de defesa que vinham desde a ocupação islâmica. Resistiu a guerras devastadoras, terremotos que arrasaram os seus edifícios, invasões assoladoras, porém conseguiu manter as suas características singulares, como a de ser ainda hoje uma cidade formada por várias pequenas urbes, os seus bairros, preservando a sua singularidade, uma urbe bipolar, com uma parte baixa, dois bairros ribeirinhos, Alfãs e a Ribeira, e outra alta, a cidade do Planalto, onde nos encontramos, características que lhe conferem uma particularidade própria. Durante estes séculos, evitou-se a construção nas suas encostas e nos seus vales, tendo presente os sinistros causadores dos escorregamentos ou deslizamentos dos terrenos das barreiras. Pelo que, ao contrário das outras cidades portuguesas, o casario nem invadiu nem as encostas nem os vales, mantendo estes como espaços verdejantes, o que confere uma ambiência original ao conjunto da cidade. O rio nunca perdeu a sua importância como polo da vida económica, quer como meio de transporte, na altura, das trocas comerciais, quer mesmo pelas suas cheias periódicas, fertilizando a lesíria, tornando estes terrenos naquilo que durante a Idade Média era chamado de Santarém, o paraíso deleitoso. Os edifícios notáveis e polarizadores começaram a surgir precisamente após a integração do Reino de Portugal, com a construção de igrejas, conventos, hospitais e albergarias. Os principais edifícios religiosos da ocupação islâmica, as mesquitas, foram consagrados à prática da religião cristã e ao culto de invocação de Santa Maria, significado de santificação de um lugar pagão, caso das igrejas Santa Maria de Alcáceva, Santa Maria de Marvila. Outros, ligados já ao culto cristão, a moçárabe, conservaram esse culto. A ermida de Santa Iria a Velha, no arrabalde de Cesarico, a igreja de São João Evangelista de Alfãs, a igreja de São Salvador do Mundo e a igreja de São Estevão. Outros edifícios religiosos foram construídos de raiz, como é o caso da Capela Real de São Miguel no Alcaçar. Depois o Palácio dos Alcaides Islâmicos, Alcáceva, foi adaptado ao Paço Real de Dom Afonso Henriques. A igreja de Santiago, a igreja de São Nicolau, a igreja de São Gião, a ermida Nossa Senhora da Abóbora, entre outras. Santarém, também chamada Santa Irene nesta altura, após a conquista cristã e face à importância estratégica da urbe no avanço territorial do Reino de Portugal, na fronteira do Tejo e no corredor de desenvolvimento do rio desde a Foz até ao norte, tornou-se necessário promover a migração de população cristã que residia a norte de Mondego, que veio ocupar as habitações dos bairros da Medina que pertenciam à população islâmica. A população islâmica foi expulsa ou migrou, mas houve os que optaram por manter-se na urbe. Os que ficaram foram afastados por uma área fora das muralhas,
da antiga Medina, anexa à própria muralha, virada a norte. E aí veio a construir um novo bairro, de algum modo segregado, circundado por muros designados por moraria. A população cristã moçárabe, que já residia no interior da Medina e nos arrebaldes, foi-lhe conferido um estatuto social reforçado, integrando-se nas ações de defesa da urbe. Também a minoria judaica ficou ocupando as mesmas habitações no seu bairro, junto à porta de Alparã. As defesas militares foram entregues às ordens religiosas, que eram também militares, principalmente aos templários, que assumiram a defesa da urbe entre 1147 e 1159, ano em que foram para tomar. Ficaram responsáveis pela defesa do Alcáçar e senhores eclesiásticos da urbe. Construíram a primitiva igreja de Santa Maria de Alcáçova sobre a antiga mesquita no ano de 1154, como marco de sagração do território da fortaleza e os seus espaços como casa da Ordem do Templo em Portugal. Só a contenda com o Bispo de Lisboa, acerca do domínio eclesiástico de Santarém, que era também um diferente entre o poder espiritual e o poder temporal, levaram os templários a refundarem a sua casa em Tomar. Após a saída dos templários da Santa Irene, a defesa do Alcáçar foi entregue por Dom Sancho I aos cavaleiros da Ordem de Santiago, pelo menos entre os anos de 1193 e 1217. Construíram a sua igreja na adjacência da calçada que ligava a Porta de Santiago ao arrebal de Cesarico. Calçada esta também conhecida por Calçada de Santiago, que é esta onde agora estamos a caminhar. A Porta de Santiago, que dava acesso ao Alcáçar. Neste local, entre a Igreja de São João do Alporão e a Torre das Cabaças, foi construída, logo após a conquista cristã, uma porta conhecida por Porta do Alporã, que tinha no seu cimo um nicho com uma figura de uma santa, Nossa Senhora da Paz. Esta porta foi entregue, portanto, à Ordem dos Hospitalários para defesa, que aqui construiu, portanto, o seu mosteiro, o mosteiro de São João do Hospital, com a igreja, esta igreja gótica, da passagem do românico para o gótico, a igreja de São João do Alporão. Nesta igreja há uma curiosidade, que está sepultado, existe a sepultura do primeiro mestre da Ordem dos Hospitalários, Dom Afonso de Portugal, filho de Dom Afonso Henriques, filho bastardo de Dom Afonso Henriques. O castelo e a Porta de Valada, que se situavam onde hoje se localiza o cemitério dos Capuchos, ao fundo, numa das entradas mais importantes e antigas da urbe, foi entregue à Ordem de Roque Amador ou São Julião do Pereiro. Daqui o nome deste bairro, Bairro do Pereiro. Na entrada desta Porta de Valada foi construída a igreja e a albergaria de Santa Maria de Roque Amador e Palmeiros. Também neste bairro do Pereiro teve assento nesta época a igreja de São Julião ou São Gião, que se localiza onde está aquele prédio. Está lá o nome, travessa, de São Julião, portanto este prédio recente, e ainda se consegue verificar onde era o adro da igreja. Foi demolida em 1889 porque já se encontrava em avançado estado de ruína. Uma alteração muito importante que vem a ter lugar já no século XII, mas que abordaremos quando falarmos sobre Santarém entre os séculos XIII e o século XV, e que alterou bastante a urbe, foi o facto da contínua presença aqui em Santarém dos reis e da nobreza, bem como as várias cortes que aqui se realizaram. Este facto
atraía vagas de missionários e pregadores. Por esse motivo, as ordens monásticas pretenderam construir conventos com as suas igrejas. Foi o caso dos dominicanos, dos franciscanos, nesta igreja, e das ordens femininas, as clarissas e as donas. Isto fora da área das muralhas, mas tão próximo das portas que permitisse a conversão dos que aqui se deslocavam ou que, face ao tardio das horas, já não podiam entrar na urbe. Nesta expansão fora de muralhas, de referir a construção nesta altura, mais ou menos neste lugar, onde era uma pedreira, da ermida de Nossa Senhora da Abóbada e células para monjas. Monjas essas mendicantes que aqui se quiseram emparedar. A ermida de São Pedro, que foi construída no Planalto de São Bento, onde junto a ela, no Monte Irás, os dominicanos ensaiaram a construção do seu convento, mas que vieram a abandonar para construir a mais próximo das muralhas, embora no seu exterior. Ainda num monte altaneiro, bem afastado da urbe, existia uma ermida construída durante os anos seguintes à conquista cristã, conhecida por Ermida do Monte, que pertencia à colegiada de Alcáçova. Foi entregue aos gafos, isto é, os leprosos, que para aí foram desterrados, quando saíram deste mesmo lugar, onde se situava a gafaria e a capela de São João das Pratas ou dos leprosos. Uma das medidas mais importantes tomadas após a conquista de Santa Irene pelas hostes de Dom Afonso Henriques foi a expansão e consolidação da fé cristã e a sua organização paroquial depois da construção das inúmeras igrejas, tanto no Planalto como nos arrabaldes. Isto é, a organização da população cristã que veio de outras áreas, a norte, para ocupar a urbe. A organização da vida destes novos habitantes, face à sua fé e à volta dos centros religiosos, levou à constituição de paróquias. Ainda no final do século XII já deviam existir 7 paróquias, na parte alta e 5 na parte baixa. A situação de construção de igrejas levou a uma alteração na estrutura urbana, com novos espaços públicos alargados, usados das igrejas, e o facto destas igrejas paroquiais se localizarem na adjacência dos principais arruamentos. Se a urbe islâmica encontrava nas mesquitas a sua organização social, comercial e mesmo político-administrativa, a urbe cristã vai oferecer à via pública, aos ados das igrejas e às praças um sentido novo, como locais de atividades públicas, de procissão, festas e mesmo de feiras. E também o facto dos enterramentos cristãos se realizarem ou dentro das igrejas ou nos seus atos. Pensamos que foi neste século que se deu o desenvolvimento de Sesirico, neste lado da Ribeira de Rundes, a área que veio a designar-se por Palhais, existindo uma porta designada por Arco de Palhais, mais ou menos neste local, dando saída ou entrada no arrabalde para quem ia ou vinha para Tomar e Coimbra. Aqui foi construída uma igreja, um hospital e uma albergaria, todos com o nome de Santa Maria de Palhais. Aqui seria o Arco de Palhais, que dava entrada e saída, e neste local era, portanto, a albergaria e a ermida de Palhais. Se nós seguirmos aqui pela rua, vamos ver aqui o Largo de Palhais e a escadaria que dava acesso ao hospital. Esta escada era a escada de acesso à albergaria de Palhais. Como se afirmou no vídeo anterior sobre a cidade islâmica, quando a conquista cristã, Sesirigo, onde nós estamos, não possuía muralhas de defesa. Estas foram construídas ou logo após 1147 ou mais tarde, já por Dom Sancho I, após o cerco e os combates que aqui tiveram lugar contra as hostes almorávidas, onde o infante Sancho, na altura infante, defendeu-se das investidas em palanques de madeira. Por razões que se desconhece, estas muralhas não constituíam uma cerca fechada no verdadeiro sentido da palavra. Desenvolvia-se desde a encosta do Sopé de Alcáçova, no caminho de Santiago, onde existia
a Ermida de Santiago e desciam neste sentido, continuando onde estão estas casas, chamava-se Padinha, esta zona, a zona da Padinha. Algures mais ou menos aqui existia umas alcaçarias e a muralha seguia neste sentido. E esta zona, que era um areal, o rio vinha mais ou menos para esta zona, podemos caminhar para ver onde está a Ermida de Santiria, e aqui chamava-se a Ribeira dos Barcos. E foi a Ribeira dos Barcos até aos anos 20, 30 do século XX. A Ermida de Santiria a Velha localizava-se ali onde está aquela igreja que se chama Ermida Nossa Senhora das Neves, mas ao lado ficava, portanto, a Ermida de Santiria, portanto, a Velha. O memorial Santiria está, portanto, aqui, agora em terra, mas na altura ficava, portanto, coberto pelas águas do Rio Tejo. Aqui onde está o memorial Santiria, a água do rio chegava um pouco acima do meio deste pedestal e ele sofreu obras na altura do rei Dom Dinis, por uma lenda que se fala da Rainha Santa Isabel, que as águas do rio se abriram e descobriu o sarcófago da Santiria, e posteriormente, já muito degradado, em 1775, esta obra que aqui está é contemporânea de Assano, como está lá gravado o ano 1775. Via aqui a Ribeira dos Barcos, e aquela casa era designada por Casa da Portagem, que era o local onde as mercadorias pagavam portagem cada vez que entravam ou saíam, portanto, da cidade de Santarém. Aqui na Casa da Portagem está graduado uma régua com azulejos com 10 centímetros que marca a altura das cheias. Curiosamente, este número corresponde aos 6 metros, isto é, nós estamos à cota 6 metros do nível das águas do mar. O rio estará um pouco mais baixo atualmente, mas quando as águas do rio chegavam a este local, portanto, estaria à cota 5 metros. Portanto, cota 6 metros, cota 7 metros, cota 8 metros e vai até 8 metros e meio. Isto marca, portanto, as alturas das cheias periódicas que existiam, ou que existem muitas vezes, nesta zona. Aqui nesta zona, onde era a Ribeira dos Barcos, ainda está a igreja, portanto, a Ermida da Senhora das Neves, e a Ermida de Santiria a Velha localizava-se ou algures aqui onde está este portão, ou após a casa. Se nós caminharmos aqui em direção a este muro desta casa que está aqui, ainda vamos ver o resto de azulejos que pertenciam a essa Ermida de Santiria a Velha. Repara, uma igreja que vem da altura dos visigodos, portanto, século VII. Aqui estão os azulejos que pertenciam, portanto, a essa igreja. Ainda está aqui o resto de uma construção, de uma parede, também pertence dessa ermida. A Ermida Nossa Senhora das Neves seria logo de seguida a Ermida Santiria a Velha, e esta zona era uma zona no areal, e agora aqui, onde vem aquela senhora, existia um arco que era designado por Arco do Pau. Portanto, o Arco do Pau ficava aqui neste local, seria aqui, e separava dois areais. Portanto, o Arco do Pão era aqui nesta zona.
separava dois areais, o areal da Ribeira dos Barcos e esta vasta zona que aqui está, hoje Praça Oliveira Marreca, que era o Arenado. Portanto, era uma vasta praia onde se desenrolavam cordas, onde se faziam as atividades ligadas, portanto, à zona da Ribeira. Aqui seria a muralha andava, ainda hoje chama-se Rua de Trás do Muro, portanto, Rua de Trás da Muralha, e neste local era o Arco dos Açougues. O Arco dos Açougues ficava algures aqui, e aqui ficava o Arco do Pão, mais ou menos aqui onde nós estamos agora. Seria o Arco do Pão, porque se fez escavações arqueológicas e encontraram-se os vestígios desse arco. Portanto, o Arenado, esta vasta área, e a muralha seguia sempre paralela ao Arenado, portanto, por detrás destas casas, indo ter o Arco de Santo António. Estou a vir do interior da muralha, este arco é o Arco de Santo António, e a partir daqui estávamos no Arenado. Estas casas já foram adoçadas, posteriormente coladas, portanto, à muralha. E toda esta vasta zona, onde está a Praça Oliveira Marreca, era o chamado Arenado. Se nós agora caminharmos em direção à Travessa de Santo António, portanto ao Arco de Santo António, vamos ver ainda resquícios da muralha da Ribeira. Esta casa, nota-se ainda restos da muralha. A muralha era precisamente estas fachadas que aqui estão. Estamos no interior das muralhas de Sesirigo, junto ao Arco de Santo António. Ainda tem a placa a dizer Rua Atrás do Muro, quer dizer, estamos no interior. Portanto, estas muralhas, como se pode ver, eram bastante altas, que tinha duas funções. Para além da função de defesa, também tinha a função de conter as cheias periódicas do rio que chegavam a esta zona. Também possuía, aqui também existiam, portanto, fortificações que entravam para dentro do rio. Estamos a caminhar pelas ruas da antiga Sesirigo, junto onde seriam as muralhas, no seu interior, e vamos agora em direção a outro arco, conhecido por Postigo do Muniz, Arco do Muniz, ou de Simão Nunes, que se localizava nesta zona, seria precisamente aqui, esse arco, e do lado de lá ficava a Ribeira de Runes, e onde estão aquelas casas era o Corral do Gado, antes de existir o desenvolvimento de Palhais. Portanto, vamos nesta direção. A Ribeira de Runes corria a céu aberto aqui, onde está esta rua, seria a Ribeira de Runes, e deste lado, onde estão estas casas, era o Corral do Gado. Posteriormente, com o desenvolvimento da Ribeira, deste lado esquerdo da Ribeira de Runes, deu origem a este casario, que é o Bairro de Palhais, que vê-se a designar por o Bairro de Palhais. Hoje em dia, portanto, a Ribeira está encanada por baixo desta rua. Enquanto ainda estão aqui as caixas dos esgotos, onde passa a Ribeira. E o nome Ribeira de Santarém vem desta Ribeira de Runes. A Ribeira de Runes vinha onde está hoje localizado o convento de Santa Clara, a igreja do convento, descia toda a encosta e vinha para esta zona, para a Rua Alfagema de Santarém, naquela direção, até ao Rio Tejo. Uma curiosidade nesta casa, estes elementos servem para, quando existem cheias, colocar esta tábua para que as águas não vão para dentro de casa. Há pouco vimos que junto à Ribeira dos Barcos, onde o Tejo banhava,
portanto, o memorial a Santiria, a cota era a cota 6 metros. E na Ribeira e também em Alfange construíram, portanto, igrejas a uma cota 20 metros, nestes montes altaneiros, que estão à cota 20 metros, que eram montes sacros. Neste caso, a igreja de Santa Cruz e em Alfange, a igreja de São João Evangelista de Alfange. Mas antes de existir aqui a igreja de Santa Cruz, neste monte, deste lado esquerdo, temos o chamado Monte Irás, que foi o local onde o Dom Afonso Henriques deixou os cavalos e desceram a pé todo este vale, portanto o Vale do Gaião, Monte Irás, Vale do Gaião, e subiu esta encosta para se aproximar da Alcudia e tomar as muralhas através desse bairro de Alcudia que ficava junto à Porta de Santiago. Aqui na Ribeira, esta casa, nesta altura, está patente os processos construtivos antigos, medievais, em taipa, portanto com terra, portanto as paredes eram feitas em terra amassada, contida por taipais, daí chamar-se taipa. Estamos junto à igreja de Santiria a Nova, que segundo alguns historiadores foi construída em 1160, no interior do núcleo do casario da própria Ribeira. Se bem que ela possuía no pórtico uma data, 1688, nota que houve uma reconstrução nesta altura e o próprio portal tem, portanto, um aspecto maneirista dessa mesma época de construção. Ela está a cair, como se pode ver pela porta, toda, portanto, aberta e suportada por estes dois postes de madeira que, caso saíssem, caía, portanto, o portal e a própria igreja. Aqui em Ciserico, após a conquista cristã, a conquista de novas igrejas, como a igreja de Santiago, a igreja de Santa Cruz, a igreja de Santiria a Nova e a igreja de Santa Maria de Palhais, originou a formação de 3 paróquias aqui em Ciserico. A paróquia de Santiria a Velha, não de Santiria a Nova, mas Santiria a Velha, a paróquia de Santiago e a paróquia de Santa Maria de Palhais. Nestas ruas da Ribeira, da antiga Ciserigo, hoje cortadas pela linha de caminho de ferro, conduziam à Ribeira dos Barcos e ainda possuía na sua toponímia alguns nomes antigos das trocas comerciais ou das profissões que aqui existiam. Neste caso, Travessa do Sal, existe também a Travessa do Mel, ou Rua do Mel, que são, portanto, referências às atividades que aqui existiam. Tal como falamos no vídeo da judiaria, aqui está um paial mais alto na Ribeira que teria 2 funções: ou estar alto por causa das cheias periódicas, ou para montar o burro ou o cavalo, e a pessoa tinha que ficar mais alta. Os restos do que foi uma habitação, com uma única divisão, e o local da cozinha, aquela lareira com os tijolos ainda de construção e a própria madeira que fazia de padieira. Estamos em Alfange, no bar pescatório de Alfange, e que manteve, portanto, toda a sua estrutura, cujas muralhas ficava da linha do comboio
para o lado de lá. Curiosamente, esta rua chama-se Rua dos Pescadores, que denota as profissões que existiam em Alfãs, pescadores. Hoje em dia a linha do comboio cortou, portanto, a parte interior de Alfãs, e se passarmos por baixo da linha do comboio, que é o que estamos agora a fazer, as muralhas vinha algures ali à frente e era logo o rio. Portanto, as muralhas andavam aqui e mais ou menos onde está aquela árvore era a porta Nossa Senhora da Oliveira. Um pouco mais à frente ficava, portanto, a muralha desenvolvia-se paralela ao rio e existia uma torre mais um pouco à frente. Algures naquele lado ficava o Vestígio do Sapo. No adro da igreja São João Evangelista de Alfange, que é uma igreja que está à cota 20, num tal Monte Sacro, tal como a igreja de Santa Cruz da Ribeira, e que domina, portanto, o rio e todo o casario que fazia o núcleo, o bairro de Alfange, o arrabal de Alfange. Para além da igreja São João Evangelista de Alfange, existia também uma ermida de São Pedro, onde está aquela casa que parece uma igreja, ali, seria a ermida de São Pedro, e isto originou duas paróquias com o mesmo nome, a paróquia de São Pedro e a paróquia de São João Evangelista de Alfange. Ainda hoje é possível ver que ela se encosta que ela se localiza nesta zona do Vale de Alfange, onde corre uma regueira em direção ao rio, e no cimo ainda conseguimos ver as muralhas do Alcaçar. Duas calçadas se desenvolviam daqui em direção ao alto. Uma, a calçada, hoje conhecida por calçada de Alfange, que é este caminho que hoje pavimentado com alcatrão, que serpenteia junto ao vale, e outro que se desenvolvia aqui por trás, contornando, entrando pelas Portas do Sol. Eram os caminhos de ligação à parte alta. Um à zona da igreja Santa Maria de Marvila, outro em direção ao Alcaçar, à Porta de Sol. Daqui de Alfange, a calçada de Alhance subia esta encosta íngreme, serpenteava e tinha a entrada na Porta do Sol, que agora não se vê por aquele arvoredo, mas vê-se um pouco da muralha onde se localiza a Porta do Sol. Era uma calçada bastante íngreme e de difícil acesso. Existe um facto muito curioso entre os edifícios notáveis e polarizadores em Santarém, construídos nesta altura, quer entre os que já existiam e os que são construídos logo após a conquista. Situação essa que se vai prolongar até ao século XV, que é são determinados alinhamentos e relações geométricas que esses edifícios estabelecem entre eles. A ermida do Monte encontra-se em linha reta com a Porta de Leiria, a Igreja do Salvador, a Igreja de Marvila e a Igreja de São Pedro de Alfange, numa distância de 1600 metros. A Igreja de São Nicolau, Santa Maria de Marvila, de São João do Alporão e de Santa Iria a Velha, na Ribeira, encontram-se na mesma linha reta numa distância de 1000 metros, interceptando a anterior linha na primitiva torre da Igreja de Santa Maria de Marvila. A ermida de Nossa Senhora da Abóbada, curiosamente o edifício de atração do Convento dos Trinos e das Emparedadas Dominicanas no século XIII, está em linha reta com a Igreja de Santa Maria de Alcáçova, na Cidadela, passando pela Igreja de São Martinho. Aqui a distância é de 940 metros. Outra relação é a Porta de Valada, ermida de Santa Maria,
e Hospital do Rocamandor e da Senhora da Abóbeda, passando pelas igrejas do Salvador e do Milagre, na distância de cerca de 1200 metros. Uma das relações geométricas mais significativas do imaginário é a linha reta entre a Torre da Alcáçova Nova, o Paço Real, que forma o plano da Muralha Norte, e o Paço Real de Santa Maria da Alcáçova, passando pelas igrejas São João do Alporão, onde estava uma das portas da vila, e a de Santa Maria da Alcáçova, na distância total de 1200 metros. Outra linha ainda é a que liga as igrejas de Santa Iria a Velha e São Gião, passando por Santa Maria da Alcáçova e por Santiago, numa distância de 820 metros lineares. Uma das mais interessantes questões é que estes eixos sobrepõem-se à realidade topográfica dos planos da vila, parte planáltica e parte ribeirinha. Este traçado urbanístico não foi casual, nem empírico. Apesar de não haver documentos escritos, ficou como testemunho a carta topográfica do século XVIII e a própria realidade. A composição da cidade, conjunto de edifícios religiosos e civis preenchidos pelas habitações.